consciência, ela não tem fronteira. Ela aparentemente fica presa em uma casinha com 4, 5 pessoas, por mera aparência, né, de uma coisa inerte. A gente fica preso com as 4 pessoas ali. As 4 pessoas presentes, tudo bem com. Aí a gente está ampliando aquilo para o Estado, para o país, para o universo. Essa fronteira não existe, na realidade. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lembrar que a nossa consciência, ela todo infinito é essa tela onde o nosso ser individual está, inicialmente, e depois nós vamos perceber que essa perfeição universal, ela está manifesta como uma vida que está manifesta talvez como o nosso corpo. Nós vamos começar da tela, passar para o eu distinto, um indivíduo, do eu distinto enxergar que ele é vida, que está manifesto como forma de corpo, perfeito. Está muito rápido, não? Deve acompanhar, né? Então vamos lá. Daqui, vamos passar para cá, daqui para a vida, da vida para o corpo que está aí. Ou seja, o nosso corpo perfeito ele está dentro de nós. É a nossa consciência. A partir do momento que eu reconheço isso, aquilo que o mundo chama de saúde fica visível. Sempre esteja aí. E as pessoas estão querendo acreditar para lá fora e precisam ser medicados ainda. Essa ilusão total, né? Vamos lá? A gente fez aqui. A pessoa, quando pegar uns títulos aí, por exemplo, Deus é substância de toda forma, vai entender de outra maneira, né? As palavras começam a pegar a vida. A palavra não dá vida. Os textos são consequência da experiência. Então, por isso que fica sem graça a pessoa tem que ler tudo isso aqui, né? Porque isso aqui não tem vida. A vida gerou isso aqui. Ao contrário. Então, os sentidos são a percepção da coisa, né? Que é a experiência interior. Né? Mas não esqueça que esse salmo tem uns pontos aí contrários ao ultimato, ligados ao dualismo, né? Então tem utilidade relativa, certo? Então vai comparar com isso aqui, né? É bom para as pessoas que estão não estão buscando o absoluto, né? Por outro lado, tem partes que são incríveis, né? Principalmente essa parte 4 aqui, que é o entrar no silêncio. Existem pontos dualistas, aí no roteiro, que a dualidade mata a pessoa, né? Porque se Deus é o ser que eu sou, a cada pequena névoa que eu tento colocar ali, eu estou negando a luz. Então eu sou radical nessa parte, né? Por outro lado, fluiu esse texto aí, a Sônia fez a tradução do espanhol, depois eu tinha em inglês, eu consegui uns detalhes e por acaso também não foi. Às vezes, um texto relativo, ele pode preparar a pessoa para pegar o texto seguinte absolutamente. É muito difícil a gente avaliar essas coisas. A pessoa que tem a persistência, acho que todo mundo aqui já está muito ligado com esse tipo de coisa aí, para não passar sem meditar, sem nada, né? Mas as pessoas em geral, elas ouvem esse tipo de coisa, entram nesse clima espiritual, sentem uma abertura, sentem um bem-estar, mas ela não dá continuidade naquilo por si. Então, esse tipo de texto pode ajudar a pessoa a sintonizar de novo. Diferente daquele que está direto em cima disso. Quem está direto não pensa em questão de saúde mais. É um assunto que ele não pensa mais nisso, porque a preocupação dele está só na perfeição. E o outro fica assim, eu preciso meditar isso, acho que como é que eu vou fazer para resolver o meu problema. É outro tipo de busca.
terças e quintas, esses detalhes que a gente levantou aqui, vão ajudar a fazer. Tá? E essa questão de terça e quinta é uma questão ilusória, certo? Desde o começo estou dizendo que esse negócio aqui é um negócio ilusório. Ela facilita, em certo ponto, a pessoa. É bom que vocês tenham sempre noção desses horários, para pessoas novas que conheço, né? Quando cada um. Aquela questão da tela enorme, ela está tudo dentro. Vão todos aqui dentro. Tá? Todo o universo que nós conhecemos, ele está dentro da tela que nós somos. Todos estão dentro de nós. Quando a Bíblia diz, Jesus Cristo está dentro de vós. Essa consciência. E o ser individual também. Como nós dizemos, eu e o Pai somos um, o todo está sendo um ser que nós somos, em cima dessa tela, né? Todas as existências completas estão dentro de nós. Quando a gente marca esse horário, vamos supor que essa pessoa aqui, ela esteja se identificando com a aparência dela de fora. Isso aqui é o infinito, então esse fora não existe, é uma ilusão. Então esse ser aparente, esse ser com problema, ele nunca existiu. Ele é esse ser aqui, vamos supor, tá? Ele está aqui, está perfeito. Então, nós que já estamos habituados a esse linguajar, sabemos fazer meditação, estamos habituados com isso. Quando nós fizemos a meditação, conhecemos essa pessoa, e ela vem soltar toda a ideia do plano dela para cá de novo, e depois vem assim, bom, mas então faz essa meditação que eu não sei meditar direito ainda nessa conversa, né? Tá? Então, essas ideias que vão vir para cá, o nosso papel qual que é? Saber que tanto a ideia quanto o ser, o autor da ideia, são inexistentes. Tá? Aí nós partimos de novo do absoluto, todos os seres estão aqui, e a perfeição que é a parte do meu ser é essa, vamos supor que eu esteja aqui, essa perfeição. Eu sou obrigado a ser, por estar fazendo parte do todo perfeito, tá? Obrigatoriamente, eu não preciso ficar procurando pessoa alguma para curar, nem para melhorar. Isso aí é outra ilusão. A busca é sempre dentro do reino. Agora, onde que surge o que a pessoa chama de cura? Essa pessoa, vem com nossa sugestão, tá? Ela é inexistente. Mas quando ela veio contar para nós, ela não viu o ser que nós somos para contar. Porque se ela visse o ser que nós somos para contar, ela teria visto o ser que ela é para contar, não teria nada para contar para ninguém. Tá? Ela vem contar por quê? Vamos supor que eu esteja na consciência cósmica, como de fato estou. Certo? Essa pessoa não vai enxergar esse eu, vai chegar alguém chamado Darcy, que nunca existiu. Certo? Então, quando eu faço meditação, eu estou conscientizando o quê? Que essa tela está manifesta como o Cristo que eu sou, e que esse indivíduo jamais nasceu, jamais teve vínculo humano, jamais teve mais da Terra. Tá? Isso eu estou percebendo, fazendo essa consideração, é a minha contemplação. Certo? Esse suposto ser problemático, ele acha que esse aqui sabe tudo isso. E vem, olha isso aqui, ó. Quer dizer, o que é o paciente e o curador espiritual? É uma ilusão atrás da outra, aparentemente falando. Então ele vem, conta, aí esse aqui ouve, tá? Então tem duas ocorrências aí. Ou esse aqui conta para o outro, são dois iludidos. Né? Esse aqui fala assim, vou precisar fazer meditação para melhorar a vida daquele ser. Então, aquela ilusão não foi aumentada. Até já comentei aqui uma vez, quando a pessoa perceber algum problema, não fica esparramando para todo mundo pedindo ajuda. Volta para dentro de si e aplica esses princípios. Tá? Porque quando a pessoa entra nesse emaranhado ilusório, aqui, isso aqui está cheio de pontos. Aí vem a pessoa pensando, bom, eu preciso ligar para esse pessoal, melhorou, saber se deu. A pessoa não liga, nem está interessada no meu caso, eu contei nem deu bola. Quer dizer, procura, é evidente que essa pessoa tem esse conhecimento, e tem o tempo, e exige tempo isso aqui.
trabalhando o dia inteiro, como é que ela vai ficar meditando como nós estamos fazendo hoje? Nós gastamos uma tarde toda. Mas todo mundo tem essa disponibilidade. Tá? O mínimo de disponibilidade vai ter que ter. Não é que vai ter que ter, vai ter mesmo, porque a mesma consciência está dando o ensinamento, está dando condições da pessoa pegar isso aí. Então, em termos aparentes, já está conhecendo algo. Em termos reais, está manifestando o que sempre foi. Tá? Eu quero dizer o seguinte: quando essa pessoa lança as sugestões, ela não vem para a hipótese de trazer para isso. Não vem. Ela imagina que tem alguém mais evoluído que ela. Aí entra toda semana ela nos olhos. Aquela pessoa já sabe mais. Né? Quando não acontece nada. Por quê? Esse aqui, em vez de estar fazendo isso aqui na hora, está fazendo outra atividade qualquer. Percebe? Por que eu coloco a questão assim de deixar a pessoa resolver os seus próprios problemas? Cada um sabe a disponibilidade que ela tem para reconhecer quem de fato ela é, mas não sabe o outro. Já aconteceu, por exemplo, pessoa, por exemplo, me ligar, numa época, numa hora, que não tinha gente para imitar, não tinha nenhum que jogar. Do outro lado tem casos, é o contrário. Estou na hora da conscientização. Agora, eu não quero que a pessoa fique dependendo da sorte disso, se ela tem um conhecimento dela. Certo? Então, qual é o canal? Ela está aqui, esse manhã todo. Ela pega, faz esse processo que eu estou falando. Esse ser aqui não pode ser o meu ser. Porque Deus é a tela universal onde todos os seres estão e vai no processo todo que nós falamos aqui. Pode se chamar de entre aspas um auto-tratamento. Tá? Então, se ela fizer com sinceridade, vai acontecer mesmo. Isso aqui não é para alguns. Isso aqui é um princípio universal. Todo mundo. Isso aí lá assim embaixo funciona, não tem esse negócio de falar que a pessoa não está preparada para isso aí. Isso é conversa. Isso é experiência pessoal. Não existe essa questão de estar preparado. Tá? A única preparação que existe chama-se receptividade. Só. Se a pessoa está trancada, aí nós podemos analisar por que ela está trancada ao impulso. Tá? Vamos analisar isso hoje. A apostila tem lá sobre a autopunição, a questão toda, né? Ela bloqueia, ela faz resistência. A gente tem a resistência. Todo mundo que participar desse estudo vai perceber que tem resistência até do falar. A pessoa vem contar um problema, a gente está refutando aqui para mostrar a verdade, ela insiste em ficar marcando o problema. Tá? E no fim da paciência, porque ela é com você. Eu vejo você na minha pele, tá? Ela coloca uma resistência total aqui, ó. Ela não quer receber essa ajuda. Tá? Algum motivo ilusório ela está carregando lá. Então, qual é a nossa função? A nossa função é explicar que isso aqui é um princípio que vale para todo mundo vale. Por isso que Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida, não é para que alguns tenham vida, né? E é absoluto esse princípio. O que pode acontecer é demorar um pouco mais para um ou para outro, dependendo disso que eu falei. Interesse, tem a disponibilidade. Aí tem os fatores relativos. Tá? A pessoa pode estar lidada com o medo e tem até medo de pensar muito bem do que já está acostumado. E outra coisa importantíssima é a questão do agir. O que nós fizemos aqui em termos inferiores de concentração ou percepção, a nossa ação ela tem que ser equivalente àquilo. Então a pessoa ela estava imaginando que ela fosse um ser, por exemplo, desanimado diante daquilo. Depois que nós fizemos todo esse tipo de trabalho inferior, né, de percepção da nossa realidade, que é uma vida irrevogável, a pessoa não pode sair com o mesmo desânimo. Ela tem que agir de forma condizente com aquilo. Tá? Por que ela pode agir? Porque isso é verdade mesmo. Agora, se ela fica voltando a puxar de novo o vínculo ilusório, tá? A pessoa fala assim: olha, nós temos um encontro, naquele momento eu me senti um bem-estar, eu me senti livre de tudo. Mas no dia seguinte eu voltei na mesma situação que eu estava de novo. Voltei tudo pensar com maus pensamentos, sabe? Se a pessoa que fez, ela não agiu de forma condizente. Tá? Como que se age? Se Deus é alegria, é amor, é vida infinita, essa vida nossa tem que ser o dia todo assim. É sempre assim. Não tem esse negócio de mau humor. É evidente que no início, essa aparente transição dessa piada para o absoluto maravilhoso, né? Então, existe um período na vida de todo mundo em que está sendo mexido esse negócio todo.
Isso é compreensível. Alguns vão dizer que, como um passo de marcha, tudo muda de repente. Mas ficar como está também não pode. A força que você tem é muito grande. Para dizer a verdade, é a única força que tem. Né? Então, é questão de. A receptividade está ligada à sinceridade, né? Sinceridade. Eu chamo de sinceridade com dedicação. Receptividade e o principal, sem esforço. Por que é sem esforço? Porque essa tela, com todos esses seres perfeitos funcionando como esse universo, já está sendo mantido assim, hoje. Ou seja, Deus não tem nada a ser alterado. Esse universo que nós estamos, ele está assim, tudo perfeito. O que vai cada um fazendo? Cada um vai percebendo essa verdade. Tá? Se ele gastou um minuto percebendo, o minuto que ele gastou percebendo vai atuar como de verdade para ele. Se ele ficar o resto do dia aceitando todas as sugestões de fora, né? A sugestão de fora é um negócio que ela aparenta existir poder dentro daquilo. Todo mundo já ouviu falar desse tipo de caso de linchamento, né? Até quem estava passando na rua acaba entrando na multidão que vai linchar também. Ele é levado por uma crença coletiva. Ele é levado. Ele por si não faria aquilo. Então esse emaranhado ilusório, ele atua dessa maneira. Então nós temos que ser radicais na percepção do que é. A gente coloca como figurinha, mas isso daí, como a gente viu aqui nas próprias meditações, isso daqui é uma experiência viva, né? Cada um. Agora, só para terminar o que eu estava colocando aqui, quando essa pessoa, ela não tem ainda a base, que ela nunca vai falar, aparentemente falando do assunto, inicia, por isso nós fixamos esses dois horários. Esses dois horários, só por curiosidade, vou contar rapidamente como é que começou. Na firma que eu trabalhava na época de 75 por aí, tinha outra pessoa na firma que trabalhava, participava desse mesmo ponto de vista. Então, todo mundo vinha atrás de mim, vinha fazer meditação o dia inteiro e atrás dele. Porque não tinha tempo para meditando depois. E por outro lado, eu nunca aceitei essa de existir curador espiritual. Tá? Eu acho que nós temos que ter veículos de mostrar a verdade para a pessoa, e não a pirina espiritual. Porque acontece por quê? A pessoa chega lá com dor de cabeça, conta para aquele lá, ele medita o dia inteirinho, ele trancava num buraco para inteiro meditando, e ele se cura daquilo para viver no mundo. Ou seja, não houve elevação. O objetivo disso aqui não é questão de não ter tempo para aquilo, é ter tempo para aquilo que é o correto, é mostrar que a pessoa é a verdade. Agora, ela fala assim, a sua verdade está bom, mas agora tem meu futebol para ver, eu não tenho nada de jeito nenhum de interferir nisso. Por outro lado, eu não vou ficar trancado no quarto inteiro, um ano inteirinho, a vida inteira, tá? Esperando que essa pessoa leve uma bola no campo de futebol e vai telefonar para o criador. Percebe? Onde entra a liberdade. A liberdade que nós somos, nós não podemos ficar escravos dela. Tá? Isso em termos de curso é a mesma coisa. Por que eu sempre, quando até a palavra curso? Porque não existe isso. A partir do momento que a pessoa tem isso aqui na mão, só para que nós estamos aqui hoje, tem serviço para a vida inteira para a pessoa fazer. E ela está com os elementos para fazer isso. Certo? Ela tem os elementos. Agora, se ela está com os elementos e ela não está interessada em se dedicar a esses elementos, que ela tem outros que estão interessados, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é dela. Aí é o famoso técnico. Certo? Tá. Agora, por outro lado, nós não vamos ser carrascos ao ponto da pessoa pedir uma ajuda, nós negarmos o que pudermos fazer. É o outro lado da moeda. Então, foi baseado nessa mesma conversa que estão tendo aqui, e eu e o amigo meu fizemos o seguinte, na época, um que estava responsável por terça-feira e outro quinta-feira. Quando eu saí da firma, eu fiquei na dúvida se isso aí iria continuar. Né? Não sei. Eu também não estava muito interessado em ficar cobrando se fez ou não, então eu resolvi pegar os dois horários. Não sei se ele continua fazendo. Tá? Mas eu continuo fazendo outra meditação, além dos horários normais que eu faço, nesses horários. Não só meditação de cura, porque a meditação de cura, a gente não marca tempo no cérebro. Tá? A meditação de cura é o seguinte, nós fazemos esse trabalho aqui, até nós sentirmos isso aqui vividamente dentro de nós, como um foco cristalino. Ou seja, é uma percepção total daquilo. Já essa meditação, ela tem outro objetivo. Ela tem um objetivo
Primeiro, a pessoa que faz metodicamente isso, ela não vai passar para a meditação de por ano, primeiro. Agora, a outra pessoa, parente dela, amigo dela, seja quem for, que estiver nessa condição ilusória de contar para ela, quando a pessoa recebe essa influência meditativa desses horários, esse embalo que ela recebe, ela percebe esse bem-estar. Pode não chegar na mesma hora, uma cura total, mas ela percebe que eu aumentei. Se mediante esse efeito, ela mostrar um interesse, tá? Eu senti melhor. Como é que funciona isso daí? Aí que entra o objetivo real. Tá? Porque isso aqui não é para provar nada para ninguém, explorado. Isso aqui é uma porta aberta. Não é, eu sou contra esse negócio de ter que provar a verdade para todos. Tá? Esse ter que provar é sempre a discussão. É o contrário da harmonia. É diferente de diálogo, né? Dialogar não podemos dialogar, mostrar pontos de vista, né? Mas quando a pessoa fala assim, eu tá bom, eu respeito de tudo, então, essa pessoa, nós damos horário para seguindo na sua meditação no canto. Fica receptiva, você vai ter benefício. Agora, se ela tiver sinceridade na meditação, tá? Realmente, ela vai sentir, por causa desse princípio da unidade, esse bem-estar dela, pode acontecer até a cura total, já aconteceu até a cura total com a meditação. Mas é um senhor lá de Mato Grosso. Ele foi do Pantanal lá, né? Foi até curioso, que ele ligou na firma, depois eu dei os horários, falei, dá uma ligada para mim daqui a um mês. Né? E ele depois ligou no fim de semana e falou assim, por que você deu um mês? Sumiu tudo em um dia. Será que a receptividade é descontável? A gente sempre conta com a receptividade. A gente que conhece, nós temos confiança nesse princípio. Qualquer coisa, tem confiança total nisso. Agora, aquele que nunca ouviu falar, ele pode não ter confiança total. Então a receptividade dele pode estar bloqueada, não porque ele é má pessoa ou por coisa alguma, é por falta de conhecimento desse princípio. A pessoa fala assim, mas como é que uma pessoa pode estar aqui, outra está na outra cidade lá, e vai de acordo com a terra? O outro falou para mim assim, Deus é um ser tão supremo, imagina você vai estar preocupado se numa fazenda do fim do mundo tem uma pessoa com dor de cabeça. Percebe que a pessoa que faz o conhecimento do princípio? Então vai para a lógica humana. Mas se existir mesmo um Deus supremo, como ele pode estar preocupado em achar uma pessoa escondida lá no fim do mundo, com uma dor de cabeça, pode tirar a dor de cabeça nesses horários aí? Então parte tudo pelo raciocínio. Quando a gente parte do todo, esse Deus perfeito já engloba ao todo. E nós estamos percebendo cada um. E para encerrar, você estava comentando aqui, quando nós conscientizamos o nosso ser para nós, e essa pessoa vem contar o suposto problema dela para cá, ele, se nós estamos fazendo essa situação corretamente, este ser vai pensar que está contando para este. Mas ele vai encontrar, na verdade, quando ele contar essa sugestão para este, vai encontrar este aqui, e aqui está vazio. Percebe? Quando ele tem o princípio da cura. Esse nunca esteve aqui. Este vazio que ele encontra aqui, ele está pensando nessa pessoa que está preenchida pelo todo, que é ele mesmo, suja autocura. Então ele vai buscar um curador, um praticista, ele vai buscar, tá? Onde ele procurou, não tem ninguém. Por outro lado, existe o ser real que está ali, está concentrando a divindade própria, que é um com todo mundo. Ele encontra o eu dele. Está confuso ou não? Eu sou o único ser sagrado. Exatamente. Porque alguém pode perguntar como é que funciona a coisa espiritual, né? Talvez um excelente fala. Vamos supor que a lua fosse a Terra. Está todo mundo dentro dessa tela. Nós somos seres perfeitos aqui e essa pessoa também é aqui. Como ela está se identificando com sugestões dos olhos, ela se identifica com o ser que está aqui. Está se identificando com a mentalidade dos olhos. Se esse aqui também estiver identificando, é o que eu estava falando naquela hora. Isso vai passar para cá, vamos ficar dois segurando a mesma ilusão. Quando esse está meditando corretamente, do jeito que a gente fez, tá? Em volta, existe só a perfeição fluindo, a luz que somos. Nós estamos sendo a luz.
Então, este vai continuar pensando neste. Quando ele pensar aqui, este nada que ele está pensando que é uma pessoa mais evoluída, não existe mais. Já sumiu diante da luz. Aquela luz nossa já era. Essa ligação que ele faria para cá, na verdade, passa a ser uma ligação, então, dessa crença de encontro com a luz. Ou seja, aqui, existe a consciência de que aqui é luz e que aqui também é luz. Então, esse nada que supostamente tinha sido lançado para cá, não chega nem a sair de lá. Já existe como nada. Esse aqui é um esse porque é o mesmo eu que somos. É a tela. Então ele recebe dentro dele uma transmissão de pensamento. Não é fundamental. Então flui dentro dele a luz. Você descobre então que ele está curado, como sempre esteve. Tá? Agora, se for uma pessoa que estiver muito preso àquilo, vai começar, depois, ficar começando a pegar, como é que sumiu, como é que deixou de sumir, e vai começar a puxar e juntar de novo aqui. Por isso que eu citei aquela questão, vivenciar uma experiência interior e agir conforme. Sentir um bem-estar, aquilo é meditação, seja terça e quinta, seja agora, seja quando for. Sentir um bem-estar, o que significa? Esse bem-estar que eu estou sentindo, significa que estão dizendo aí, que eu sou um secretário, deve ser verdade. Porque de onde veio esse bem-estar? Perguntar para ele. Tá? Então existe uma fonte energética sempre esse bem-estar. Então eu sou a fonte energética, eu vou ver como é essa fonte energética. E aquele negócio que eu tive, não sei o que, nunca tive. E aquele negócio que melhorou, também nunca tive. Porque uma grande ilusão, um grande gancho de ilusão, é aquela pessoa que fala, graças aos princípios eu resolvi tal problema por qual eu passei. Tá? Ninguém resolveu problema algum, porque o problema jamais existiu. Nunca existiu problema. Porque se existisse, eles teriam que estar aí no eterno. Aquilo que existe é Deus. Tá? Então a ilusão, ela não tem autor. Ninguém passa por ilusão. Não tem a minha ilusão. Essa dor de cabeça, eu é que tinha. Com orgulho, né? Aquela pessoa que compara, a minha é maior que a sua. Tem mais forte ainda. Sabe? São pessoas que ficam agarrando isso daqui. Por mais que nós façamos meditação, a pessoa não se livre da questão. Tá? Então não basta a gente fazer meditação. Se nós não criarmos na pessoa aquela receptividade correta, né? que é basicamente o agir como Deus. Porque o negócio curioso é o seguinte: as pessoas elas têm um conceito interior daquilo que ela julga mestre. Tá? Só que ela não percebeu que esse conceito que ela tem do mestre é o mestre dentro dela. Ela compara. Então vamos supor que a pessoa fosse assim, eu vou assistir um curso em São Paulo sobre rádio e yoga, mas eu não sei quem é que vai ministrar o curso. Mas eu vou lá ver como é que é. Aí ela senta e escuta, por exemplo, ela assim. Nós temos que desenvolver a mente para despertar energias espirituais. Aí se ela escutar um negócio assim, ela compara, como nós estamos falando aqui, ela vai começar a comparar e vai discernir. Tá? Ela vai discernir. Então ela recebeu uma informação aqui e outra diferente lá. Nós estamos dizendo aqui que não existe ação humana, nem mental, nem física para Deus ser o ser que somos. Por isso que é sem esforço. Tá? Aí o técnico vai estudar em São Paulo, ou seja, onde for, um mestre de yoga fala o seguinte: nós temos o nosso eu superior, mas para fazer manifestar esse eu superior, nós temos que ficar fazendo recitação de mantras, por exemplo. Então pega aí um mantra qualquer, vamos ficar a hora, a gente tem que estar no ritmo do universo. Então a pessoa recebe duas informações. Agora, por algum lado ela vai entender quando ela estiver de volta da dúvida. Ela não vai ficar com a dúvida. Ela vai entender de um lado. Esse que ela entender é a orientação que ela exige para o momento para ela. Tá? É o adequado para ela para o momento. Porque quando ela enxerga algo superior, essa consciência que mostrou esse algo superior para ela, é a consciência que ela é, mostrando o agora para ela. Tá? Se ela não enxerga aquele algo superior, o inferior passa a ser superior para ela. Aquela questão, a escada da pessoa acabou aqui. Ela não enxerga do outro lado. O último degrau é esse para ela. Aí a pessoa, quando ela chegar nesse degrau aqui, desenvolver esse degrau, ela puder olhar para o outro lado, ela vai para a portinha e tem outra escada para lá.
Então isso aqui passou a ser o degrau de baixo para ela. Mas era o último. Até ela enxergar o seguinte. Então não compete a nós, ficamos falando que a pessoa está no degrau anterior. Nós temos, e também não adianta nós ficarmos querendo imaginar que está aqui, degrau, tá? E é cheio de problema, porque não admite relativo. É o outro lado da moeda.